boa noite especial a cada um de vocês que nos acompanha neste momento em suas casas. Queremos mais uma vez refletir sobre a palavra do nosso Deus. E hoje olhando ainda para alguns fatos que aconteceram, que se sucederam à Páscoa. E para nós parece que já faz tanto tempo, já faz uma semana que nós lembramos deste evento na história do cristianismo, onde Jesus ressuscita e onde nos dá a certeza da nossa vida eterna. Mas faz apenas uma semana, apenas alguns dias, que nós lembramos da ressurreição de Jesus. E hoje nós queremos olhar para um texto que nos traz dois relatos. Um do domingo da ressurreição, onde Jesus se encontra com seus discípulos, e um que acontece 8 dias depois, ou no domingo depois, que seria amanhã, onde novamente Jesus se encontra com os seus discípulos. E desse texto do Evangelho de João, eu quero destacar o versículo 20, ou versículo 19, onde diz assim: que a paz esteja com vocês. Depois o versículo 21, novamente Jesus diz que a paz esteja com vocês. E depois o versículo 26, onde Jesus, novamente no segundo encontro, se coloca no meio dos discípulos e diz que a paz esteja com vocês. Que Deus nos abençoe nesse momento em que nós queremos refletir sobre a paz que vem do nosso Deus, ou sobre a paz que Jesus traz a cada um de nós. Se nós olharmos para o mundo que nos cerca, nós vamos ver que o mundo sempre estava, sempre está e sempre estará em busca de paz. Os seres humanos buscam uma paz baseada naquilo que o mundo nos oferece, e muitas vezes essa paz não é encontrada porque ela é baseada em fatores externos, fatores que nos cercam, como dinheiro, saúde, ausência de conflitos e tantas outras coisas que estão ao nosso redor. Mas hoje, se nós olharmos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós vamos ver o quanto existe falta de paz no coração das pessoas, o quanto o povo ou o mundo precisa de paz. Vivemos quase um ano em meio a uma pandemia que nos tirou essa paz, porque tirou exatamente aqueles elementos externos que para muitos trazem a paz. Por isso, lembro alguns momentos ou algumas coisas que também tiram muitas vezes a nossa paz em alguns momentos. Como, por exemplo, quem de nós não tem medo de perder alguém querido? De perder por essa doença tão terrível que nos cerca e tem levado tantos ao nosso redor. Quem de nós não tem medo? Não tem medo de ficar doente? Não tem medo de ficar sem dinheiro em meio a essa loucura que nós vivemos? Aliás, quem de nós não tem medo de ficar sem dinheiro? E sem dinheiro, a grande maioria das pessoas perde a sua paz. Por mais fortes que muitas vezes nós sejamos, deixamos de viver em paz. Por isso, esses fatores externos muitas vezes são tão importantes e tão valorizados pelo ser humano, e eles são buscados por tantos. E mesmo aquelas pessoas mais fortes em momentos difíceis, quando se apegam apenas a estes elementos externos, fazem ou perdem a sua paz. E aí eu quero trazer 2 exemplos para vocês. Com certeza vocês conhecem alguém que passou por algum momento assim. Muitos casais que viviam muito bem, em paz, em harmonia, durante essa pandemia, por causa de uma série de eventos externos, perderam a sua paz, deixaram de viver em harmonia. Muitos inclusive estão se separando, e provavelmente, talvez você conheça algum caso assim. Outras tantas pessoas que viviam muito bem em nosso meio, viviam cercadas de pessoas, e agora, por se isolarem do mundo, estão enfrentando algumas doenças psíquicas. A que mais cresce é a depressão. Ou essas pessoas se sentem sozinhas, se sentem tristes, se sentem perdidas neste mundo, isoladas de tudo aquilo que está ao nosso redor.
Mas o que é a verdadeira paz? Olhando um pouquinho para o que é a paz, nós podemos ver que uma das definições para este tema, para este assunto tão importante, é que a paz é um estado de espírito, ou algo que vem de dentro do ser humano, algo diferente que nós não conseguimos explicar. Olhando para essa perspectiva de paz, nós podemos perceber que a verdadeira paz em nossa vida, ela precisa ser baseada não em fatores externos que nos cercam, mas sim naquilo que está dentro de cada um de nós, naquilo que está em nosso coração, poderíamos assim dizer. A verdadeira paz nós só podemos ter quando nós conhecemos a Deus. A verdadeira paz que dura por toda a vida, não momentos de paz, momentos de tranquilidade. A verdadeira paz só podemos ter quando nós conhecemos a Deus em sua grandeza, em sua misericórdia, em seu amor por nós. Quando nós conhecemos a obra de Cristo por nós, quando nós sabemos quem é Cristo Jesus, o que Ele fez em nosso favor e quem somos nós, seus filhos, e o quanto Ele nos ama e o quanto Ele entrega ou entregou a sua vida em sacrifício, o quanto isso custou para o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida na sua companhia. Quando nós passamos a olhar dessa forma para a palavra de Deus e para tudo aquilo que nos cerca, para a nossa vida, nós certamente vamos ter uma perspectiva diferente ou um olhar diferente para aquilo que nos cerca, para aquilo que está ao nosso redor. E nós vamos ver sim que é possível viver em paz, mesmo com tudo que está ao nosso redor. Podemos então ouvir a voz do nosso Deus que chega de uma forma muito tranquila e diz: ei André, calma, está tudo bem, eu estou aí contigo. E é assim que Jesus se coloca junto aos seus discípulos. É assim que Jesus aparece em diversos momentos dentro do Evangelho. Eu quero destacar um outro texto de João capítulo 14, antes de olhar para o nosso texto do Evangelho de hoje. João capítulo 14, Jesus está predizendo a sua morte, o seu sofrimento na cruz aos seus discípulos. E quando ele faz isso, os seus discípulos em profunda tristeza começam a ficar abatidos, começam a ficar aflitos sem saber o que iria acontecer com a sua vida. E Jesus os chama de lado e diz assim no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. E aí Jesus vai dizer aos discípulos: lá onde eu vou para o céu, lá existem muitos lugares, eu estou preparando um lugar para vocês, eu sou o caminho que vos leva até lá. Não tenham medo, enquanto que eu não os levar para junto de mim nos céus, vocês terão o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que vos guiará aqui neste mundo. E Jesus termina o seu discurso aos seus discípulos dizendo assim no versículo 27: deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A paz que vem da parte de Deus, ela é muito diferente do que a paz que o mundo nos oferece, pois ela não é baseada em cima de elementos ou de coisas que acontecem ao nosso redor, mas ela é baseada na certeza de que Jesus está conosco. No momento de profunda tristeza, de angústia dos discípulos, Jesus novamente chega a eles e diz: calma, eu estou aí com vocês, e eu vos deixo em paz. Talvez o momento de maior angústia é o texto que nós temos hoje registrado no Evangelho de João, quando então os discípulos veem que aquilo que foi predito por Jesus aconteceu, e a morte de Jesus na cruz os deixou com muito medo, muito angustiados, e estavam eles de portas trancadas com medo da morte que era certa pela mão dos judeus. E neste momento de maior angústia e desespero, os seus discípulos
pois eles não sabiam o que havia acontecido com Jesus. As mulheres sim tinham ido lá de manhã no túmulo, tinham visto Jesus, tinham visto os anjos falando que Jesus não estava ali, mas quando Pedro e João foram ali, eles viram sim o túmulo vazio, mas não viram Jesus ressurreto. Por isso que à noite ainda, com muito medo, trancados em uma casa, diz o texto, Jesus vem e se coloca no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. Mais uma vez Jesus diz: calma, gente, eu estou aqui, eu estou com vocês. Jesus então, em seguida, lhes mostra as suas feridas, as suas mãos, o seu lado, e novamente diz aos seus discípulos: que a paz esteja com vocês. Agora eu vos envio ao mundo, diz o versículo 21. Soprou sobre eles o Espírito Santo, e assim os discípulos começaram a anunciar que Jesus estava vivo, que Ele vivo está. Tomé não estava com eles, por isso 8 dias depois, em outro domingo, à noite, mais uma vez trancados, em toda a dúvida de Tomé, que é expressada no versículo 25, onde ele diz: se eu não posso colocar a minha mão nas feridas, jamais irei crer em Jesus, ou na ressurreição. Em meio a toda essa dúvida, em toda essa angústia, esse medo que cercava Tomé, Jesus chega mais uma vez aos seus discípulos e diz: que a paz esteja com vocês. Olha para Tomé e diz: Tomé, veja minhas mãos, veja meu lado. Para de duvidar e creia, Tomé. Tomé se joga aos pés de Jesus e diz: meu Senhor, meu Deus. E aí Jesus conclui a história dizendo: felizes são aqueles que não me viram, mas creem. Por isso, de uma forma muito especial, Jesus de novo acalma os seus discípulos e diz: eu estou com vocês. Calma, gente. Por que tanto medo? Por que tanto desespero? Eu estou com vocês. Nesses dois momentos de extrema angústia, que poderiam ser comparados com tantos momentos que nós vivemos hoje aqui, neste mundo, mas certamente nenhum dos momentos da nossa vida aqui pode ser comparado àquele momento de medo dos discípulos, de uma morte iminente que batia à sua porta, por causa da grande perseguição que lhes cercava. Em meio a tamanha angústia, Jesus vem e se coloca do nosso lado e diz: que a paz esteja com vocês. Jesus acalma os seus discípulos e lhes traz a verdadeira paz de espírito. Ainda hoje Jesus faz da mesma forma. Mas antes de falar sobre como Jesus acalma a nossa vida hoje, eu quero trazer mais um texto. Um outro texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse texto não é escrito por Jesus ou por algum evangelista, mas sim dito pelo apóstolo Paulo. Lembramos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipos, estava preso, estava esperando a sua morte, estava condenado à morte. A cidade de Filipos era muito perseguida, a sua igreja era muito perseguida, os cristãos em extrema dificuldade, e os conselhos finais da carta de Paulo aos Filipenses são os seguintes, versículo 6 no capítulo 4: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará os corações e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A paz de Deus, que ninguém consegue entender. Esta paz também é a paz que está presente na minha e na tua vida, quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Deus, e quando nós olhamos para Deus e imploramos a sua ajuda, imploramos a sua misericórdia, o seu amor em nossa vida, em tudo aquilo que está ao nosso redor,
E por isso que mesmo em meio ao caos que nos cerca, nós podemos olhar para o nosso próximo agora e dizer que a paz de Deus possa estar contigo. Podemos proferir palavras bonitas de consolo, de amor, mesmo em meio a tudo aquilo que está ao nosso redor, porque a paz de Deus, que ninguém consegue entender, diz a outra tradução da Bíblia, que excede todo o entendimento humano, ou seja, que nenhum homem é capaz de compreender. Esta paz está no meu coração e quer estar na vida de cada um daqueles que nele confiam. E por que ela está? Porque vocês vivem unidos com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Por isso essa paz habita no vosso coração. É como se o apóstolo Paulo lembrasse as palavras de Jesus ditas aos discípulos no domingo da ressurreição, no domingo após a ressurreição, dias antes da sua morte, e tantas vezes proferidas por Jesus quando alguém em angústia o procurava. Jesus chegava com muita tranquilidade e dizia: ei, calma, eu estou aqui, a tua vida está nas minhas mãos. Mesmo com Tomé, que duvidou da presença de Deus. E quantas vezes nós duvidamos da presença de Deus em nossa vida, do cuidado de Deus para conosco, mesmo nesses momentos de dúvida, de extrema angústia, de desespero, por vezes sem saber o que acontecer, o que irá acontecer. O nosso Senhor chega ao nosso lado e diz: ei, Tomé, pare de duvidar e creia. Ei, André, pare de duvidar da minha presença, pois eu estou aqui contigo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa me guardar nessa certeza e possa guardar a cada um de vocês. Pensem nisso, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.